Estamos recebendo nesse momento o Sérgio Moro, visitando aqui os estúdios da Maringá FM, acompanhado da sua comitiva, pessoas importantes que estão aqui acompanhando o Sérgio Moro, da sua assessoria também. E Jane Lima, nossa diretora, está aqui também do jornalismo. Kelly Moraes comigo, tudo bem? Pois é. Bom dia, fala Kelly. Antes de eu passar para o Sérgio Moro, eu quero saber também a opinião dele com relação à flexibilização. A nossa enquete. É verdade, todo entrevistado dá a sua opinião na enquete, né? Bom dia, Sérgio, muito bem-vindo, né? Bom dia para você, Sérgio. E a gente quer saber qual a sua opinião com relação ao uso das máscaras aí. Flexibilização ou não? Opa, tudo bem? Primeiro aqui cumprimentar o pessoal da Maringá FM, Kelly, Amarildo, Jane. Grande prazer aqui estar falando com vocês e com o ouvinte de Maringá, né? Eu tô bem, todo mundo sabe aqui. Eu sou de Maringá, tô em casa. Então, às vezes, quando você vai para um lugar e fala assim, olha, me sinto em casa. Não, aqui eu tô em casa. Aqui é então literal. É diferente, aqui é literal, né? Então, grande prazer. Deu tempo de tomar um café da manhã? Ainda não, né? Sabe que eu ainda consegui passar, dar uma passadinha na casa da minha mãe para dar um alô. Tomei um café ali meio correndo, mas tomei um aqui também, tava bom. Já ganhou, né? Um cafezinho. Já veio tomar o café aqui. E aí, a flexibilização, o que você pensa disso? Olha, eu acho que como a vacinação está avançada, sim, né? Mas agora tem gente também que ainda não foi se vacinar, tem que vacinar, né? Sim. Eu acho que não faz sentido hoje você se recusar a vacinar. Eu acho que é importante para você se proteger, mas também proteger os outros. Desde que você tenha feito isso, eu acho que dá para tirar sim. Pode colocar uma regra até, tirar a máscara quem já tiver vacinado, que oferece menos risco, começar devagar, né? Fazer uma experiência nas ruas, em alguns lugares fechados, talvez lugares que tenham um pouco mais de movimento e aglomeração, restringir um pouquinho, fazer essa experiência. Importante é consciência de cada um, né, amor? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então, o que a gente tem visto hoje, como as pessoas estão vacinadas, tem um pouquinho mais de resistência à máscara, as pessoas estão cansadas. Acho que dá para começar a fazer essa experiência, sim. É isso aí. Muito bem, Amarildo. A gente né, conversando com os nossos... Antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente sempre gosta de abrir esse espaço para que autoridades políticas tragam suas ideias, seus projetos e compartilhem com a população. O nosso jornalismo é um jornalismo que acessa a população. Maringá FM é a rádio mais ouvida de Maringá há 40 anos. Então, assim, abrimos esse espaço principalmente para ouvi-lo, porque essa visita está trazendo Sérgio Moro para Maringá agora como pré-candidato à presidência da República, né? Então, já acompanhamos vários momentos da vida de Sérgio Moro, inclusive por ter nascido aqui, estudado aqui, tem família aqui, esteve como juiz por muito tempo, como ministro, mas hoje essa visita é diferente, porque é a primeira visita que você faz aqui pra gente como pré-candidato oficial à presidência da República. O que mudou aí? Como é que está essa nova fase da vida de Sérgio Moro? Olha, essa fase está bem interessante. A gente está montando um projeto, eu me coloquei como pré-candidato à presidência, então a gente está montando um projeto que a gente quer transformar o país, quer mudar o país de verdade. E isso envolve não só fazer um plano entre quatro paredes, em algum gabinete, mas colocar o pé na estrada, sair, falar com as pessoas. Então a gente tem circulado, eu viajei para o Ceará, Paraíba, Espírito Santo, interior de São Paulo, agora a gente está fazendo aqui o norte do Paraná. Então essa parte... é muito gratificante a gente poder viajar, conhecer as pessoas. E o que a gente tem aproveitado muito bem, o que a gente quer fazer? A gente quer conhecer lugares que têm dado certo. Tem todo um Brasil por aí que dá certo, né? Então a gente tem visitado organizações sociais, hospitais privados, hospitais públicos, que têm se destacado no tipo de serviço que prestam, no atendimento da população. O que a gente quer é replicar essas experiências no país inteiro. E agora é diferente, né? Você está como pré-candidato à presidência. Eu acho que é importante para o Brasil a gente romper essa polarização, acho que ela faz mal para o Brasil, gera esse discurso de ódio, gente brigando com outros, família brigando até na mesa do jantar. Então a gente quer ter uma proposta diferente, uma verdadeira mudança para o Brasil. O Sérgio, você se considera ali nem um extremo nem outro, o meio hoje entre as opções para candidatos à presidência da República que nós temos? Sim, eu sempre me considerei, acho que as pessoas me veem assim, como alguém ponderado. Né? Na época da Lava Jato, eu era um juiz que aplicava a lei. Então, na verdade, você não tinha ali preferências políticas, você simplesmente aplicava a lei. Gente que tinha cometido crime era julgada e era punida, se tinha cometido ou não tinha cometido. E ali foi o momento que a gente viu aqueles grandes figurões
né? Governador, presidente da Câmara, o ex-presidente da República, dono de empreiteira, gente que a gente nunca imaginou que iria alguma vez responder perante a lei pelos crimes que praticaram. A gente viu pela primeira vez essas pessoas respondendo a essas consequências. Aquela velha máxima, né, que rico e poderoso nunca vai para a cadeia, a gente mudou durante a Lava Jato, tá? Então, ali eu estava aplicando a lei, era diferente. Como ministro também, eu me considerava um técnico. Eu estava lá no Ministério, o meu objetivo era principalmente combater o crime organizado, a criminalidade violenta. Isso eu acho que a gente conseguiu fazer bem, embora, claro, que sempre dá para reclamar da segurança pública, porque ela não está numa situação satisfatória. A gente não conseguiu, entretanto, avançar lá no consolidação do combate à corrupção, o que fez eu sair do governo. E agora é diferente, eu tenho um pouco mais de liberdade de manifestar, dizer o que eu penso, o que eu quero fazer, quais são as nossas propostas em economia, em saúde, em outras áreas que antes a gente não mexia. Porque também não seria apropriado eu, como juiz, ficar falando de economia ou como ministro, ficar falando sobre saúde. Eram outras áreas. Então agora a gente fica mais à vontade. Mas eu sempre fui uma pessoa de centro, né? Sempre me considerei uma pessoa moderada. Firme, sim, nos princípios, que acho que isso é importante, mas sem aqueles excessos à esquerda ou excesso à direita. E com toda essa vivência, né, de juiz, de estar lá fazendo parte de um governo em Brasília e agora viajando o Brasil, conhecendo pessoas, quais as principais características que você considera para ser o presidente, para estar nesse posto de pré-candidato a presidente do Brasil? Sua característica. A minha característica, eu não recuo de desafios, né? Então, veja, quando a gente estava lá na Lava Jato, diziam que era impossível combater a corrupção. E a gente combateu. Agora está tendo alguns reveses e, infelizmente, a gente tem que se indignar com esses reveses. A gente tem que virar esse jogo novamente. Mas a gente sabe que toda aquela corrupção aconteceu. E é naquele período que a gente pôde trabalhar e que teve o apoio da sociedade, da opinião pública, a gente avançou. E fez coisas que as pessoas acreditavam que era impossível no Brasil. Depois, no Ministério da Justiça, da mesma maneira, diziam que era impossível você reduzir o crime no Brasil. No período que eu fui ministro da Justiça, 2019, os assassinatos caíram, isso são dados do IPEA, caíram 22%. Foram menos 10 mil brasileiros assassinados em 2019, em comparação com 2018. Diziam que era impossível você ir contra o PCC. Lembra o PCC que fez aqueles atentados em 2006 em São Paulo? Sim. Pararam a cidade porque não queriam ser transferidos para presídios federais e conseguiram o que queriam. Quando a gente assumiu, a primeira coisa que a gente fez foi pegar o pessoal do PCC, a liderança lá em São Paulo, e transferir para presídio federal. E mudamos as regras dos presídios federais para que não possa mais transmitir mensagem lá de dentro do presídio federal para fora. Diziam que era impossível virar o país de cabeça para baixo. A gente fez. E depois a gente não... Alguns lá que foram transferidos, a gente não ouve mais falar. Ouvi o nome de um deles ontem, porque ele foi transferido para outro presídio federal. Mas a grande maioria das pessoas nem sabe mais que essas pessoas existem. Porque a gente deu game over, né, para essas lideranças do crime organizado. Então, assim, a minha avaliação, a minha definição é que a gente não recua de desafio, como é agora a pré-candidatura à presidência. O pessoal diz, isso está definido lá entre Lula e Bolsonaro. Não está. Nós estamos em março. A eleição é em outubro. E eu não consigo encontrar ninguém que diz assim com gosto, né? Quero votar no fulano X. Na verdade, que eles dizem, eu quero votar nele para não votar no outro. Então tem um grande espaço aí pela frente. E o Brasil acho que merece algo melhor do que ter que escolher entre os piores, né? Tem um Brasil que dá certo e é esse Brasil que a gente quer destacar e, vamos dizer assim, poder fazer com que essas experiências se multipliquem. 8h45, estamos com o Sérgio Moro aqui nos estúdios Maringá FM, no nosso jornalismo. Moro, o que você gostaria de ter feito como juiz ou como ministro que não conseguiu fazer por algum motivo ou outro? Olha, na Lava Jato... A lista é longa. Na Lava Jato, acho que a gente fez uma grande diferença. A gente teve mais de 180 condenados. Veja, a Petrobras divulgou oficialmente. Eu não sou que nem alguns aqui que ficam jogando número, inventando história, contando, né? A Petrobras divulgou há 2 meses atrás que ela conseguiu recuperar, por conta da Lava Jato,
6 bilhões de reais, né? Não é milhões, 6 bilhões. Então a gente conseguiu produzir, o Brasil conseguiu produzir um escândalo de corrupção de 6 bilhões de reais. E a gente foi lá e revelou aqueles fatos, pessoas foram punidas, a gente recuperou o dinheiro. O Brasil, naquela época, era visto no exterior como um exemplo, um país que estava fazendo a lição de casa, um país que sempre foi considerado muito corrupto, fazendo a sua lição de casa, limpando a casa. Da mesma maneira, no Ministério da Justiça, acho que a gente conseguiu coisas boas. Vou te dizer uma aqui que me tocou bastante. Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é aquela história da prova do DNA, sabe? Alguém comete um crime, deixa cair um fio de cabelo, polícia vai lá, isola o local, pega e tira o perfil do DNA, que é uma moderna impressão digital. Sim. E bota num banco de dados, cruza, tá? E com isso acaba conseguindo identificar muitas vezes os criminosos. Em 2019, tá? Esse programa estava parado, a gente revitalizou esse programa e foi elucidado um assassinato de uma menina de 9 anos que tinha sido assassinada lá em Curitiba em 2009. Raquel Onofre. Foi uma época que esse assassinato mobilizou o Paraná. Todo mundo ficou... Da mala, exatamente. A menina saiu da escola, sim, foi para casa dela, desapareceu, o corpo dela foi encontrado na rodoferroviária. Investigaram, ninguém conseguiu elucidar. Em 2019, porque a gente começou a fazer funcionar essa rede, esse Banco Nacional de Perfis Genéticos, colheram o DNA de um preso em São Paulo, que esse banco também envolve coleta de DNA de preso, e deu correspondência com o DNA encontrado na mala. E aí você elucidou um assassinato, né? Trazendo um alívio para uma família, alívio até para os investigadores que tinham trabalhado naquele caso. Então a gente fez muita coisa boa. Agora, se a gente for pensar em retrospecto, acho que eu tinha que ter prendido muito mais gente na Lava Jato. Tá? Mas a gente tinha nossas limitações institucionais. Infelizmente, a gente não conseguiu consolidar o avanço contra a corrupção durante o meu período no Ministério da Justiça, mas aí porque eu não tive apoio, e aqui não é nada pessoal, mas assim, é fato objetivo, eu não tive apoio do presidente da República, que na verdade sabotou o projeto de consolidação do combate à corrupção. Eu conto essas histórias em detalhes, até estou lançando um livro, né? Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção, vai ser lançado hoje às 19 horas no Giardino, aqui em Maringá, e tem todos esses detalhes. Mas agora, o que eu acho... Amarildo, a gente não pode ficar andando pelos cantos, se lamentando, chorando. A gente tem que dar a volta por cima. E o que a gente quer fazer? A gente quer apresentar como pré-candidato à presidência, porque a gente quer mudar esse país. Então eu sei que as pessoas estão preocupadas hoje com saúde, educação, emprego, e a gente tem projetos para isso. Mas nessa parte que a gente não conseguiu avançar, a gente também tem projeto. Por exemplo, a gente defende, né, isso é compromisso, acabar com o tal do foro privilegiado para todo mundo, inclusive para presidente da República. Vamos acabar com a reeleição também. Vamos começar a olhar aquele Brasil. O que está errado no Brasil? É isso. Vamos começar a consertar e resolver de uma vez, ao invés de ficar acumulando esses problemas, né? E a gente daí parece que aquele Brasil que nunca dá certo. Mas por quê? Porque não tem liderança com coragem para enfrentar esse desafio. A gente conhece muito da história de Sérgio Moro, principalmente por conta da Lava Jato. Foi como o Brasil inteiro conheceu o seu nome, acompanhando as iniciativas. Então, essas iniciativas envolvendo justiça, corrupção, anticorrupção, a gente conhece. Mas como pré-presidente, qual que é o plano para esses pontos que o senhor colocou agora? Saúde, educação, trabalho... o brasileiro está ali ouvindo a gente, está ali os nossos motoristas no aplicativo, no carro, dona de casa fazendo almoço, em casa, o pessoal trabalhando no comércio. O combustível está subindo. Combustível subindo, inflação alta. Não, certamente. É um grande desafio esse, como é que o plano de governo, né? A gente está preparado para isso, para esses grandes desafios. A gente tem pessoas montando o nosso projeto, tá? Eu tenho um dos maiores economistas do Brasil, Afonso Celso Pastore, coordenando um programa de economia. E o que a gente tem presente ali? Qual que é o principal drama hoje das pessoas? É a inflação. A inflação e falta de emprego. Então as pessoas estão vendo, a inflação corroeu seus vencimentos. Ano passado a inflação foi de mais de 10%. A gente sabe que a inflação de alimentos é ainda maior, afeta principalmente as pessoas
com maior dificuldade. A gente agora está nesse cenário, inclusive, de guerra na Europa, que infelizmente vai trazer mais inflação, aumento do preço de combustível e também aumento do preço de alimentos. Sim. O que a gente tem presente? Parte disso é um cenário que aconteceu no mundo inteiro, pandemia e agora essa guerra. Agora, boa parte é resultado de falta de realização aqui de uma política econômica adequada no Brasil. Então, o que acontece? O que a gente precisa fazer? Primeiro, precisa ter responsabilidade social, sim, política social, mas também precisa ter responsabilidade fiscal. Se a gente não controlar os gastos e não diminuir os gastos do governo, tá, a gente vai ter inflação e vai ter juro alto. Então, a gente tem que fazer isso para a gente conseguir diminuir a inflação e diminuir os juros, para a gente voltar a crescer. E aí é a forma como você acaba tendo a volta do emprego e o aumento da renda das pessoas. A gente tem que fazer aquelas reformas, tá, que ninguém tem coragem de fazer, que está paradas. Fala lá, reforma administrativa. A gente precisa ter serviço público de qualidade. A pessoa quer ir no hospital público, quer ir na escola pública, quer ser bem atendida, quer mandar o filho dele para uma escola de qualidade. Se a gente não fizer essa grande reforma, né, para a gente ter serviço público de qualidade, a gente não consegue avançar. A gente precisa fazer aquela reforma tributária que todo mundo fala, né? Aí quando a gente fala, isso é coisa de empresário e tal, não é. As pessoas entendem isso. A gente paga muito imposto e o sistema é muito confuso. Isso impacta a produtividade da nossa economia. Isso também impede que a gente tenha emprego. Então a gente tem que fazer essas mudanças também. No fundo, a gente tem projeto para todas as áreas. Saúde, hoje eu tenho foi secretário de Pesquisa e Tecnologia do Ministério da Saúde, professor titular da UERJ na área de saúde, o Denizar Viana, construindo o nosso programa. A gente viu como o sistema público de saúde é importante, tá, para as pessoas durante a pandemia. A gente tem visitado hospitais que têm mostrado serviços de excelência no país. Fomos lá no Hospital de Base de Rio Preto, no interior de São Paulo. Fomos lá no INCOR, em São Paulo. Fomos lá no Hospital São Camilo, em Limoeiro do Norte, no Ceará, para a gente ver aquelas experiências que dão certo. E o que normalmente eles reclamam ali? Falta de dinheiro para prestar um bom serviço. Então, hoje a saúde pública do Brasil tem um problema sério de financiamento. Tabela do SUS, que não é reajustada há muito tempo. Tá? Agora, tem algumas experiências no país que a gente tem visto, principalmente hospital, que atende parte do SUS, mas atende uma pequena parte do serviço privado, que eles conseguem, com o que eles arrecadam do serviço privado, dar um serviço melhor do atendimento no SUS. Isso eu acho bastante factível, desde que o tratamento dado no SUS e o tratamento dado para o setor privado seja o mesmo, seja igual. Porque a gente não tem um tratamento discriminatório dentro do hospital. Mas é uma forma também da saúde se financiar, tá, enquanto a gente não consegue resolver o problema da tabela do SUS, que não é corrigida, sabe há quanto tempo? 10 anos. Ontem a gente ouviu, estava lá em Londrina, um depoimento de um médico cardiologista, que é um dos grandes médicos de cirurgia cardíaca no Brasil. É que ele falou para mim ontem assim, não me chama de cardiologista não, que eu sou cirurgião cardíaco. Eu cometi essa gafe aqui, viu? Então vou fazer aqui a minha correção. Tá. Um dos maiores cirurgiões cardíacos do Brasil, ele ficou famoso porque ele fez uma cirurgia e colou o coração da mulher com super bonder, mas deu certo, né? Eu até falei para ela, você tem que apresentar essa história dizendo que você salvou a mulher, e não que você colou o coração dela com super bonder. Mas ele estava falando, faz 10 anos que não corrige essa tabela do SUS. Então tem muita coisa no Brasil que está errado e você tem que consertar. E a gente está construindo o nosso projeto. A gente sabe, sim, que as pessoas querem de volta o combate à corrupção, que isso é importante, não só por uma questão de justiça, mas porque é o dinheiro desviado que falta na saúde e na educação. Mas a gente sabe, sim, a prioridade é emprego, a prioridade hoje é controlar a inflação, e a gente tem os projetos, tá, que a gente está montando e vai fazer. Também, Sérgio, assim, a gente olhando a sua proposta e essa defesa de planejamento, principalmente de organizar o que precisa ser feito, como é que você enxerga uma disputa política em que você vai falar com pessoas que vão lá na ponta, que tem um discurso que fala com a ponta, direto no que o cidadão quer, e a gente sabe que às vezes o cidadão não tem paciência de esperar esse trabalho sendo construído para chegar lá no resultado. Então, assim, vai ser um desafio. Mas acho que as pessoas entendem, por exemplo,
tem muito populista, né? A pessoa que chega lá e fala... Tem um candidato aí que parece que vai começar a chover picanha em janeiro de 2023. Né? O Lula, quando fala, parece que vai nascer, jorrar cerveja da torneira, cair picanha do céu. Isso a gente não vai mentir para as pessoas. Né? A vida é dura, tem que trabalhar, tem que estudar. E assim, o governo, ele não resolve todos os problemas das pessoas. Agora, se ele não atrapalhar e se ele puder ajudar um pouco, tá ótimo. O que a gente tem visto hoje é o governo atrapalhando. O governo trazendo dificuldade para a vida das pessoas. O que a gente quer fazer? A gente quer ajudar as pessoas, sim, a poder comprar carne, a voltar a comprar carne. O frango, porque a inflação tá alta. Né? O franguinho, pelo menos. Agora a gente não vai falar que vai chover picanha do céu. Então, assim, tem gente falando por aí, falando para o cidadão, olha, me dá um cheque em branco que eu resolvo o teu problema. Então faça-se uma reflexão. Você daria um cheque em branco para algum candidato político, a presidência da República, ou para o Congresso, ou para qualquer coisa? Você dá um cheque em branco para qualquer pessoa, numa fé que ela vai resolver os seus problemas? É falso isso. As pessoas não caem nessa. O que você está oferecendo para? O que a gente oferece, sim, é planejamento, dedicação, esforço e alguém que já foi testado no passado, tá? Porque a gente sofreu muita pressão na época da Lava Jato, que a gente sofreu muita pressão no Ministério da Justiça, e a gente sempre tomou a decisão certa. Então, quando queriam lá parar o combate à corrupção, a gente foi para cima. A gente não parou, foi até o fim. Quando diziam lá, não pode mexer lá com o PCC, com o crime organizado, mexer com a criminalidade violenta é impossível, a gente foi lá para cima. Está oferecendo coragem? Não, estou oferecendo planejamento, dedicação, esforço e coragem. E coragem, tá? Porque não tem uma solução fácil, nada vai cair do céu. Agora, por exemplo, tema lá, privatização, que as pessoas sabem, a gente está cheio aí de estatal, infelizmente ineficiente, né, que não funciona. E a gente está discutindo esse problema desde 1990. Muita estatal vira cabide de emprego. Tem muita estatal, pessoal dedicado, trabalhando lá, gente muito boa. Agora, tem lugares que não funcionam e vira cabide de emprego para político. O que a gente defende? Tem que privatizar. Muito bem. Vamos virar essa página, né? Essa página tinha que ser virada em 1990. A gente tem muitos temas que estão sendo discutidos, como você bem colocou agora, né? Há muito tempo e não se chega a lugar nenhum. Então, claro, o Brasil vive um momento, o brasileiro vive um momento de desacreditar mesmo. Foram muitas esperanças, muitas expectativas destruídas ao longo de muitas eleições. Então, por isso que a gente abriu esse espaço. Estamos aqui dando a chance da nossa audiência, da cidade de Maringá, região aí, toda a Maringá FM fala para mais de 108 cidades, né, nesse momento acompanhando nossa programação, fora a transmissão aqui para todo o mundo, né, que nós estamos na internet transmitindo para muitos brasileiros fora do país, dando a oportunidade de todo mundo conhecer a ideia, os projetos, a visão de governo que o pré-candidato presidente da República tem, Sérgio Moro. Foi pouco o nosso tempo aí, ó. Já acabou. Já acabou? Nossa senhora, agora eu ia começar agora. 8h59, comentários de ouvintes. O José Leite diz que os corruptos não dormem mais agora, estão com medo. A Valesca dizendo que gente como você não pode ficar fora da política. E o Beloto fala assim, Sérgio Moro, você está preparado para os ataques contra a sua pessoa durante esse processo, querendo denegrir sua imagem? Olha, eu tô sendo atacado desde 2014 nessa história, então acho que a gente já tem uma blindagem aqui. E no fundo, assim, eu tenho algo a meu favor, que acho que é muito importante, que é a verdade, entendeu? A gente vai falar a verdade tanto nos projetos, né? Não vamos prometer ilusões, a gente vai fazer um bom trabalho para melhorar a vida das pessoas e não tem ilusão. Tem que fazer reforma, tem que fazer mudança, tem que ajudar as pessoas, tem que mudar muita coisa. Agora, a gente tem coragem para encarar esse desafio e realmente fazer as mudanças. O que a gente está vendo aqui, na verdade, uma situação que é um governo atual, que não deu certo, infelizmente. Eu também me decepcionei como a maioria dos brasileiros, mas a gente vê hoje o país estagnado economicamente, as pessoas com dificuldade em fila dos ossos, gente caçando lagarto no sertão para poder se alimentar. É muito triste. E promessas assim que surgem eleitoralmente. Agora, o tal do saque do FGTS, que você está mencionando. Por que não fez antes? É o dinheiro esquecido no banco. Por que esquecido. Por que não fizeram antes? Então. Agora, preço dos combustíveis. Por que não fizeram antes? E assim, vai valer só para esse ano da eleição? E ano que vem vai estourar todas as contas? Acabou tudo. A gente já viu esse filme antes. Lembra lá da Dilma, em 2014?
né, que baixou o preço da energia elétrica, mexeu no preço dos combustíveis. Em 2015 e 2016, a gente pagou o preço. Foi a maior recessão da história do Brasil. Então, assim, governo que é bom começa no primeiro dia a fazer as coisas que tem que fazer. E não chega no dia da eleição para prometer um monte de coisa. E o outro é um governo do passado, do PT, que não deu certo também. Não foi só os escândalos de corrupção. Foi a recessão que acabou lá em 2015, 2016. Porque foi uma continuidade do governo do Lula. Ou seja, a gente precisa pensar em algo novo, em um futuro diferente. Essas experiências que não deram certo, vale aquele velho ditado, né? Que, olha, errar uma vez eu mando, mas persistir, né? Enfim, aí o ouvinte sabe o que eu tô falando aqui. Muito bem, Amarildo. Batemos um papo. O nosso ouvinte Gil tá lá ouvindo você lá na ilha Porto Torres, na Itália. Vamos liberar o homem aqui, que eu só quero falar uma última coisa aqui, rapidamente. Por favor. Olha, essa guerra na Ucrânia tá preocupando todo mundo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma posição clara. A gente não tem nada contra a Rússia. Ninguém quer brigar com a Rússia, nada. Mas assim, um país invadiu o outro. E todo esse sofrimento humano que a gente está vendo lá na Ucrânia, isso é lamentável. A gente tem uma grande comunidade ucraniana aqui no estado do Paraná. E o Brasil tinha que ter, na minha opinião, uma posição clara contra essa guerra. Né? Isso vai afetar a vida de todo mundo, não só lá. Né? Claro que afeta mais os ucranianos que estão sofrendo, mas vai afetar e gerar instabilidade no mundo inteiro. Então acho que é um daqueles momentos cruciais que o Brasil, acima das questões pontuais de comércio aqui, comércio ali e tal, tem que ficar bem com todo mundo, tem que ficar bem com todo mundo. Mas é aquele momento que o Brasil tem que ter uma posição fundamental em favor da paz e do fim dessas hostilidades. Muito bem. Dando uma opinião, não concorda com a posição que o governo assumiu diante da guerra? O governo tem sido dúbio, né? E é aquele momento que você tem que ter clareza, né? Então a gente tá justificando, tá em cima do muro. Em cima do muro, em cima de um país que invadiu o outro. Né? Então, assim, é uma clara violação do direito internacional. É uma clara violação do direito dos ucranianos de se autogovernarem, de escolherem como eles vão ser governados. E dois, a gente está vendo cidades sendo bombardeadas. Né? Então, será que a gente foi tão baixo assim? Será que a gente se reduziu tanto que a gente não consegue fazer um julgamento moral óbvio de dizer que essa guerra é profundamente errada e prestar solidariedade ao povo da Ucrânia que está sofrendo? Será que a gente é incapaz disso? Né? Eu, sinceramente, me envergonho da posição que, infelizmente, o Brasil está em cima do muro em relação a esse assunto. Muito bem, nossos microfones estão sempre à disposição. Sérgio Moro, obrigado pela visita aqui na Maringá FM. Obrigado por compartilhar aí um pouco da sua visão com os nossos ouvintes, com a nossa audiência. Dizemos que os nossos microfones estão abertos, principalmente nesse momento em que a gente pode fazer as entrevistas ainda fora da legislação, para todos os pré-candidatos, né, à República, para o nosso ouvinte que falou, porque vocês estão entrevistando só o Sérgio Moro. Então nós estamos aqui com os microfones abertos e já convidamos, inclusive, o Lula, o Bolsonaro, Ciro, e outros pré-candidatos, tá bom? Obrigado, muito obrigada então, pela visita. Bom dia para vocês. Bom dia para o ouvinte aí. Obrigada. Avisar aí a mãe do Sérgio Moro, ele vai levar todo mundo pra almoçar aí, hein? Prepara o feijão aí. Mais água no feijão.